Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Irmãos, dentro da nossa proposta, dentro do que pensamos, planejamos para o púlpito da nossa igreja neste ano, pelo menos uma mensagem sobre família, pelo menos uma a cada mês. Então nós vamos hoje pensar sobre família, um assunto dentro de família, baseado em Efésios capítulo 6, no versículo 4. Nossa mensagem sobre família nos dias de hoje. Enquanto os irmãos estão abrindo a palavra, em Efésios 6, o pastor quer lembrar que a igreja, o trabalho de Deus ainda continua dependendo da sua oferta e do seu dízimo. Por favor, lembre de orar e de enviar seu dízimo, a sua oferta para o sustento da obra. Você pode mandar pelo aplicativo Venmo, pode mandar um cheque para o endereço da igreja, ou pode depositar diretamente na conta da igreja, tá bem? Estamos à disposição para ajudá-lo, para informá-lo, quando você, esta semana, desejar, ou hoje mesmo ainda, fazer a sua oferta, entregar seu dízimo na casa do Senhor. E que por isso Deus abençoe você, a sua casa. Então, Efésios 6, versículo 4. Deveres de pais e filhos. O assunto, Efésios 6 é família. Eu vou me deter apenas no versículo 4, onde a palavra de Deus diz: Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vou repetir, irmãos. Pais, não irritem seus filhos. Outras versões dizem: não provoquem a ira em seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Muito bem. Pais, o que significa ira? Ira é o mesmo que raiva, uma raiva muito forte. Não provoque raiva no seu filho. A palavra de Deus está nos recomendando hoje. É provocar um sentimento negativo, é provocar um impulso negativo, violento no coração do seu filho contra você, pai, contra você, mãe. Então, quando é que nós provocamos a ira em nossos filhos? Quando é que nós irritamos os nossos filhos? Eu gostaria de mencionar algumas formas dentro da nossa casa, no nosso relacionamento com os filhos, que nos levam a provocar a ira ou raiva no coração deles. Eu não sei se você tem pensado nisso, eu não sei se você tem policiado em relação a isso, se cuidado em relação a isso, mas eu penso que seja um tema muito importante para refletirmos nos dias de hoje. Como é que provocamos? Em que ocasião provocamos a ira ou a raiva no nosso filho, na nossa filha? Primeiro, irmãos, que eu gostaria de mencionar, provocamos a ira quando nós falamos uma coisa e fazemos outra. Estou falando aqui da questão do exemplo. Falamos uma coisa e naquele mesmo assunto nós tratamos diferente em relação ao que mandamos ou que orientamos os nossos filhos fazerem. Domingo pela manhã ou sábado, o pai diz para os filhos: se preparem todos para o culto amanhã. Amanhã tem culto, vamos assistir o culto aqui na sala. Vamos para a igreja, se há condições para isso. O pai fala isso com autoridade,
no centro da casa, e sendo bastante espiritual, bastante incisivo na sua recomendação aos filhos. Ok, na hora do culto, na hora que poderia estar, então, acontecendo esse momento de que ele está falando, ele pega seu carro, sua vara de pescar e vai para o rio, vai pescar, orienta a família para cultuar, e ele vai para a pescaria em pleno domingo de manhã. Os filhos estão observando isso. Os filhos não vão confrontar você, eles vão apenas guardar isso no coração. Você está falando uma coisa e fazendo outra. A mãe: filhos, se preparem, logo temos que sair para a igreja, ou vocês saiam para a igreja. O carro está com gasolina, fulano dirige, vocês precisam ir para a igreja. E assim os filhos fazem. E ela vai ficar em casa, porque hoje eu tenho que fazer uma faxina na casa, hoje eu tenho que fazer uma venda, hoje eu tenho que fazer um almoço especial, porque parentes, amigos vêm aqui na nossa casa. Então, vocês vão para a igreja, mas eu vou fazer outras coisas. Vocês precisam de igreja. Pai, mãe, você precisa ir na frente. Você precisa dar o exemplo. Nas pequenas coisas, os filhos estão acumulando, guardando isso nos corações. Filho, nós vamos limitar o seu tempo de acesso à internet. Você vai usar o celular apenas 2 horas por dia. Falamos isso. E os filhos têm que cumprir, se não dá uma confusão, acontece a confusão assim mesmo, mas nós ficamos 8 horas por dia, 10 horas por dia, mexendo no celular. Nós não limitamos o nosso tempo, nós não somos exemplo para os nossos filhos daquilo que nós estamos falando. Eu estou lembrando aqui da história que eu já contei para os irmãos, está na biografia de Gandhi, né? Aquele sábio indiano. Eu já contei, mas agora cabe bem o momento para repetir, para nós fixarmos bem essa ideia de não só falarmos, mas nós também sermos exemplo para os nossos filhos dentro da nossa casa. Uma mãe trouxe a sua filha de 12 anos até Gandhi, um dia que ele estava fazendo uma palestra. Terminada a palestra, se aproximou de Gandhi e disse: mestre, fala para minha filha parar de comer açúcar. Gandhi olhou para ela e disse: está bem, volte aqui, eu vou falar com ela, mas voltem aqui na próxima semana. Tudo bem, a mãe foi embora, obedecendo a orientação do sábio e de Gandhi. Na outra semana ela retornou com a filha. Mestre, eu estive aqui a semana passada e eu pedi e volto a pedir, diga para minha filha parar de comer açúcar. Então Gandhi virou-se para a menina e disse: filha, você precisa parar de comer açúcar. Existem muitos prejuízos aos seus dentes, à sua saúde, comer muito açúcar. Essa orientação. A mãe ficou olhando para Gandhi e perguntou: mas mestre, você não poderia ter dito isso na outra semana, quando aqui estivemos? Gandhi respondeu: eu não podia dizer, porque até a semana passada eu comia açúcar. Eu comia açúcar, então eu não tinha autoridade nenhuma, mas essa semana eu me disciplinei, eu estou parei de comer açúcar, e agora então eu tenho autoridade para dar esta orientação à sua filha. Meus irmãos, o nosso exemplo sempre vai falar mais alto. Não é o que eu digo, que eu falo dentro de casa, o que vale é o que eu faço. São as minhas práticas que os filhos estão percebendo. Então, quando nós falamos uma coisa e somos outra pessoa, ou agimos de forma diferente, nossos filhos estão assimilando tudo isso, e os nossos filhos estão ficam irados contra seus pais por causa disso. Os pais não são modelo para nada, falam, mas não cumprem. Segunda forma, meus irmãos, que nós temos, prática, queria falar, de provocarmos a ira nos nossos filhos, é quando nós não os disciplinamos. A Bíblia manda corrigir o filho.
A Bíblia diz isso bem claramente para os pais. É uma orientação bíblica da palavra de Deus, dar disciplina aos filhos. Por isso Deus os coloca aos nossos cuidados. E eles precisam logo de início, quando começam a perceber as coisas, aos 4 anos de idade, 5 anos de idade, que existe uma cadeia de autoridade. Deus, os pais e os filhos. É importante que eles aprendam isso. E os pais são responsáveis por ensinar isso aos filhos, que eles estão debaixo da sua autoridade, e os filhos precisam entender que os pais estão debaixo da autoridade de Deus. Uma cadeia de autoridade. E os pais, então, biblicamente, são os instrumentos que Deus pode usar, que Deus vai usar na disciplina dos filhos. Irmãos, está mais do que claro. Filho que não obedece os pais em casa, não obedece professor na escola, não respeita polícia na rua, não ouve pastor, não ouve conselho de psicólogo, de professor, ele não tem noção do que é autoridade. É muito ruim, irmãos, é uma experiência horrível quando os pais chegam e coração quebrado no gabinete pastoral, no encontro qualquer com o pastor, e dizem: pastor, vai lá em casa e vê se o senhor dá um jeito no meu filho, vê se fala com a minha filha, ajuda a gente a colocar ela nos caminhos do Senhor, ajuda ela a ser obediente, nos ajude. E é uma dificuldade tremenda em que a gente se encontra. A gente quer ajudar, tem boa vontade, às vezes o máximo que a gente pode fazer é orar por aquela família. Filhos que não obedecem os pais, não ouvem os pais, não são disciplinados pelos pais, não ouvem professor, não respeitam a polícia, não respeitam nenhum tipo de autoridade na vida delas. E por isso, irmãos, é por esse motivo, essas pessoas não têm limites, não sabem até onde podem ir. Os presídios, eles estão cheios de pessoas que não souberam, não aprenderam o que é limites. Foram além dos limites, ultrapassaram, entraram na área das outras pessoas. Então, a autoridade tem que vir, a lei tem que vir para barrar, para pôr a pessoa no lugar dela. E às vezes o último recurso é colocar essa pessoa num presídio. O presídio está cheio de pessoas que não conheceram limites, até onde elas poderiam ir. Então nós até falamos, a imprensa fala isso, né? Os marginais foram presos, o marginal fugiu. Marginal, o que significa essa palavra? É aquele que está à margem, não está andando em sociedade, sabendo conviver em sociedade, está à margem, está de lado, não está. Então precisa ser colocado limites, e daí a expressão marginal, aquele que não se comporta dentro do padrão de que precisa se comportar como filho dentro de casa. É onde eles vão aprender sobre disciplina. Uma coisa muito interessante, irmãos, quando falamos desse assunto disciplina, o disciplinar os filhos, nós precisamos distinguir claramente o que é punição e o que é disciplina. É um detalhe muito interessante. Geralmente nós aplicamos punição quando nós estamos com raiva daquilo que o nosso filho fez, tipo uma vingança contra o nosso filho por algo que o filho fez de errado. Meus irmãos, e disciplina, o que é? E disciplina é você instruir, explicar, treinar a criança, o filho, naquele bom hábito, não é? E corrigir quando foi preciso.
com uma palavra, com uma advertência, corrigir. Então, disciplina é instruir, treinar, corrigir. Já a punição é uma vingança. Geralmente nós praticamos a punição com raiva e não com disciplina. Inclusive a questão de machucar os filhos, de prática da violência infantil, que é muito perigoso. Então, praticar esse tipo de maldade, machucar o filho, isso não é disciplina, isso é punição, isso é raiva. Precisamos ter muito cuidado com isso. Então, irmão, você que está criando filhos, você que ainda tem filhos em casa, quando houver algo para ser corrigido, disciplinado, umas dicas, irmão, irmã, não se apresse em corrigir o seu filho. Aquela hora ali que a raiva em nós vem, não é? Não tenha pressa. Distancie-se por alguns minutos do seu filho, da situação, se acalme, admita diante de Deus, ore a Deus que você está com raiva, peça ajuda para Ele naquela hora, coloque a questão diante de Deus, a vida do seu filho diante de Deus, o seu desejo de que seu filho não se desvie por maus caminhos. E muito importante você ter regras dentro de casa, regras dentro da sua casa. Então, a namorada do seu filho pode dormir todas as noites ou quando quiser aí no quarto do seu filho pode sair e chegar a hora que ele quer. Seu filho tem um cartão de crédito e pode gastar quanto ele quer. Como é que funciona isso? Ele pode dormir até a hora que ele quer. Não tem regras aí dentro da sua casa. Não será lá na frente que você vai ver os resultados. Já no presente você vai estar colhendo os resultados da falta de regras dentro da sua casa. É bom também que nós, pais, tenhamos regras a serem seguidas para nós mesmos. O que fazemos? A hora de nós dormirmos, a hora de nós passearmos, nosso horário de trabalho, nós temos regras, e isso sirva de inspiração para os nossos filhos, né? Não sejamos negligentes em relação a nós mesmos sermos disciplinados. Tá bem, meu irmão? Então, quando nós não disciplinamos os nossos filhos, e nós estamos provocando a ira neles. Lembre-se também que o tipo de disciplina que funciona para o seu filho mais velho pode não servir para a sua filha mais nova ou para o seu filho do meio. O tipo de disciplina, eles são diferentes. Eles são diferentes. Eu me lembro antigamente em algumas casas, não é? Quando eu fui criado, que um irmão fazia alguma coisa errada, né, lá fora, na rua, no quintal, e vinha para dentro de casa chorando, ou fugindo do vizinho, ou das pessoas lá da rua, e todos os filhos eram chamados para dentro de casa, ou para a sala, ou para o quarto, não é? Para todos serem disciplinados. Apanhavam todos, por causa daquilo que um filho fez lá fora. Para ensinar os outros, era a ideia dos pais antigamente, para que os outros não venham a fazer isso. Algo que nunca funcionou. O filho de repente está apanhando dentro do quarto, sem saber o motivo, porque o irmão lá fora criou um problema na rua, com o professor, com o vizinho, seja lá com quem fosse. Então nós precisamos entender como cada um dos nossos filhos na sua personalidade. E a disciplina deve ser de acordo com a personalidade dele e de acordo com a idade dele também. A idade dele, nós não podemos dar disciplina para o nosso filho de 18 anos, a mesma disciplina para o nosso filho que tem 5 anos. Isso é uma falta de sabedoria. Nós precisamos acompanhar o crescimento dos nossos filhos e a disciplina precisa ser de acordo. Alguns filhos precisam
levar umas palmadas, não é? Para entrarem na linha. Outro filho não adianta. Com ele é importante conversar. E aí vai se resolver o problema. Com o outro não adianta conversar. Não adianta, é preciso tirar privilégios. Tirar a mesada, tirar o celular. Você tem que ter a sabedoria, a ajuda de Deus para descobrir qual é o tipo de disciplina que funciona com aquele filho. Que com certeza não vai funcionar às vezes com os outros 2, 3 filhos que você tenha. Você precisa, quando falamos da questão de disciplina, é muito importante lembrarmos isso. Qual a disciplina que funciona? No caso do filho mais velho, do filho do meio, do filho mais novo, seja lá de quem for. Em que idade esteja também. Outro ponto interessante quando falamos de disciplina em casa é lembrar os pais que é preciso, pais, uma unidade de vocês na disciplina dos filhos. Vocês precisam ter um combinado. E nunca o pai deve tirar a autoridade da mãe em relação à disciplina. E da mesma forma, o pai tirar a autoridade da mãe quando acontece a disciplina. Precisa ser combinado. E às vezes até que o outro tenha errado, não vai desfazer o cônjuge na frente do filho. Num outro momento, no quarto, longe da criança, eu acho que você errou, eu acho que você exagerou, eu acho que você não falou direito. Aí entre o casal, é preciso haver unidade no tipo de disciplina a ser aplicada aos filhos dentro de casa. É muito importante isso. Mas quando nós não disciplinamos os filhos, nós estamos provocando a ira neles. Uma terceira reflexão aqui, irmãos, em cima desse texto, nós provocamos a ira nos nossos filhos, terceiro ponto, quando nós não dialogamos com os nossos filhos, não conversamos com eles. Usando uma linguagem dos nossos dias, né? Quando nós não estamos conectados com eles. Às vezes estamos mais conectados com a internet, com o nosso Wi-Fi em casa, do que com o coração dos nossos filhos. Meu irmão, você precisa, minha irmã, você precisa ser o melhor amigo, a melhor amiga dos seus filhos. Você tem que abrir o canal de diálogo a partir de você, que tem mais experiência de vida, que tem mais maturidade. Mesmo, irmãos, nessa correria da vida que nós temos hoje, precisamos dialogar, ouvir, falar, colocar a televisão desligada, o celular do lado, o livro que estamos lendo um pouco de lado e abrirmos diálogo com os nossos filhos. Não deixe de dialogar, não deixe de ser disponível, estar disponível para que os seus filhos possam conversar com você. Ser os melhores amigos. Estou me lembrando, e esse problema parece que é antigo, né, irmãos? Estudando a história da família de Davi, e depois que Absalão mata o seu irmão lá, e foge, e fica 2 anos fora de Jerusalém, e quando ele volta, Davi manda chamá-lo, dizendo que não vai matá-lo, que ele podia voltar a residir em Jerusalém, e aí ele fica sem se encontrar com o pai. Não há diálogo ali naquela relação, nenhum diálogo, não é? E a palavra de Deus vai dizer que o pai nunca o havia advertido, e então ele chama o Joabe, o general de Davi, Absalão, né? E diz para Joabe: você que está com meu pai todo dia, diz que eu preciso falar com ele, nem que depois disso ele me mate.
Que coisa impressionante. Então essa questão de falta de tempo para falar com os filhos não é nova. Já havia esse problema lá na casa de Davi, do grande rei Davi, né? Ganhou todas as batalhas em que se envolveu, criou um reino forte, poderoso, mas perdeu a principal batalha, que foi criar uma família. Dentro de casa, ele perdeu a grande batalha de dialogar, de conversar com os seus filhos. Meu irmão, converse. Precisamos estar conectados com os nossos filhos. Mesmo envolvidos com tantas coisas, não é? Como estava Davi, não teve tempo para conquistar o coração dos seus filhos. Conquistou tanta coisa. Hoje a mesma história se repete. Conquistamos tantas coisas, diplomas, propriedades, poupamos e tantas coisas conquistamos. Mas de que adianta tudo isso, irmão, se a gente perder a grande conquista que nós precisamos ter, que é conquistar o coração dos nossos filhos, né? E um ponto que eu queria colocar aqui também, que é a questão de diálogo com pais e filhos, para não refletir, quem está passando princípios de vida para os seus filhos? Se você não está dialogando, você não dialogar com seus filhos, com a sua filha, com seu filho, mãe, pai, se você não dialogar, conversar, deixar ele abrir o coração para você, ele está abrindo o seu coração com alguém. Lá na esquina com os amigos, lá na escola, lá na balada, em algum lugar ele está sendo orientado. Saiba disso. Alguém está passando princípios para o seu filho, está ocupando aquele espaço que é só seu no coração do filho. Então, conhecer o coração do seu filho, você só vai conseguir isso com diálogo, com comunicação, que deve sempre partir da nossa parte, vir de nós, mais velhos, maduros, experiência de vida, e não ficarmos esperando, o meu filho não fala comigo, o meu filho não vem falar comigo. Meu irmão, normalmente o problema está em nós, e não neles. É algo que precisa ser cultivado, desde pequenos, desde as crianças pequenas, na nossa vida familiar. Quarta razão, irmãos, ainda que eu quero mencionar, porque quando nós provocamos ira em nossos filhos, quando, meus irmãos, nós temos o hábito, dentro de casa, nas nossas famílias, de comparações, de comparar, e comparar os seus filhos um com o outro, comparar os seus filhos com parentes, comparar os seus filhos com os filhos dos vizinhos. Meu irmão, acabe com isso dentro da sua casa. Comparações, comparar. A questão também das preferências dentro de casa. Que tragédia! Se o irmão ainda não tem uma noção bem clara do prejuízo das preferências dentro de casa, o irmão precisa ler hoje à tarde Gênesis capítulo 25. Isaac amava Esaú. Já Rebeca amava e protegia Jacó. Vá lá a esse texto e veja a tragédia. E essa tragédia está posta na Bíblia, irmãos, para aprendermos a lição e evitarmos fazer isso. Nós sofremos menos quando nós aprendemos com os erros dos outros, sem necessariamente nós precisarmos errar. Lá em Gênesis 25 temos esta situação. Cuidado, não rejeite o seu filho, pare com as comparações do seu filho com outras crianças. Isso cria muita raiva no coração deles, muita raiva. Veja lá a história de Esaú, quanto de ódio Esaú nutriu contra seu irmão Jacó, ao ponto dele dizer: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó.
Então, a questão das preferências, a questão das comparações. E ainda, irmãos, é quando nós não demonstramos amor aos nossos filhos. Amor é ação, amor é prática. Amamos os nossos filhos. Às vezes nós pensamos que amar nossos filhos é darmos a eles, principalmente aqui nessa cultura maluca, materialista, dar a eles muitas e muitas coisas, presentes, e em muitas das nossas casas nós temos um quarto de brinquedos para guardar tantos brinquedos que os nossos filhos têm. Na garagem é muita bicicleta, muitos outros brinquedos para tentarmos mostrar ou demonstrar amor para com nossos filhos. E parece que nós estamos percebendo ao longo do tempo que através de dar coisas não é a melhor maneira de demonstrarmos amor para com os nossos filhos, né? A minha geração, pelo menos, as outras que estão vindo aí também parece que estão com problema nessa área. Meus irmãos, nós saímos de grandes dificuldades que nos fizeram crescer. Eu usei muita roupa usada de outras pessoas, doações. E como eu era o mais velho, depois a roupa que eu usei era lavada, cuidada pela minha mãe, para servir aos meus irmãos menores. Então, passamos uma geração que passou por muitas dificuldades, e hoje, com as facilidades, nós estamos destruindo os nossos filhos. As dificuldades no passado nos faziam crescer, dar valor ao dinheiro, dar valor às coisas que tínhamos em casa, às vezes pouca, tinha que ser dividida, desde a comida, roupa. Hoje, as facilidades do cartão de crédito têm literalmente destruído os filhos. Eu quero tênis tal, mas é $300, não tem problema, está aqui meu cartão de crédito, vai lá e compra. Tudo é possível. Então, o que é mimar os filhos, irmãos? Outra reflexão interessante quando falamos de criação de filhos, de provocar a ira nos nossos filhos. O que é mimar um filho? Mimar um filho é criar ele fora do padrão financeiro da família. A família não tem condições de manter aquele padrão, de dar aquele padrão para o filho, de dar um carro para o filho, de dar roupas de marca toda sexta-feira para o filho usar no final de semana. A família não tem condições financeiras para isso, mas ela quer dar esse padrão além das condições financeiras. Então, mimar os filhos, dar tudo que nós não tivemos. Então, é um problema emocional nosso. Queremos compensar, dando aos nossos filhos, aos nossos netos, aquilo que nós não tivemos. Olha o problema acumulado aí. Como é que fica isso, irmãos, dentro de casa? Filho, neto, que não sabe lidar com o não tem dinheiro, filho. Não podemos comprar. Isso aí está muito caro. Filho, neto que não sabe lidar com o não, ele não sabe lidar com a frustração de receber o não, ele vai ter uma dificuldade enorme de lidar com frustrações a vida toda. Quando a namorada disser que não quer mais namorar ele, quando ele for fazer um teste para um determinado trabalho e não for aceito, quando ele for fazer um teste para um determinado curso e for reprovado, então quando ele quiser comprar o tênis que ele gostaria e não conseguir, não ter ele não sabe lidar com frustrações. Aí ele vai para dentro do quarto, bate a porta, daqui a pouco está fumando uma maconha, e daqui a pouco está dizendo para todo mundo: meus pais não me amam, meus pais não gostam de mim, esse tipo de coisa. Então, é importante essa questão quando falamos de amar os filhos, temos em mente isso. Será que dar coisas materiais para os filhos é demonstração de amor?
ou só porque é mais fácil dar coisas do que tentar conhecer o coração do nosso filho, de abraçá-lo, de investir horas da semana com eles. Então, quando nós não sabemos amar, colocar o coração em conexão com o coração do nosso filho, e demonstrarmos amor através do abraço, através do estar juntos, coisas simples da vida, nós provocamos a ira nos nossos filhos. Deixe-me lembrar aqui, para terminar esse ponto, os 4 tipos de pais que nós conhecemos. Já falamos isso aqui há algum tempo atrás, acho que foi numa reunião de casais, mas vamos repetir rapidamente aqui. Nós temos 4 tipos de pais. Primeiro, nós temos os pais negligentes. O que é o pai negligente? Os pais, vale para homem e mulher, mãe e pai, negligentes. Eles são baixos em amor e baixos em disciplina também. Não demonstram amor e também não disciplinam. O filho está solto. Pais negligentes. Nós temos os pais permissivos. O que é os pais permissivos? Eles são altos em amor e baixos em disciplinar. Permissivos. Tudo é permitido. Queridinho do papai. Pode fazer o que quiser. Permissivos. Altos em amor e 0 em disciplina. Tem os pais ditadores. Quem são? São os pais baixos em amor, não sabem como amar os filhos, e altos em disciplina, ditadores dentro de casa, certo? E tem, graças a Deus, os pais equilibrados, e é esses pais que Deus procura, é esses pais que a igreja deve ajudar, preparar, moldar pais equilibrados. Quem são os pais equilibrados? Os pais altos em amor e altos em disciplina, sabem exatamente como exercer amor, recuar, exercer disciplina e recuar de uma forma equilibrada. Então, amor, perdão, compreensão, tudo isso nós aprendemos em casa. Então, isso é amar, compreender, perdoar, amar e tudo mais. E em 6º lugar ainda, um 6º ponto para encerrar minha fala dessa manhã, irmãos, eu gostaria de mencionar o ponto que nós provocamos a ira nos nossos filhos quando nós, e aqui é um ponto terrível para os pais, dificílimo, quando nós não admitimos os nossos erros para os nossos filhos. Meus irmãos, eu estou dizendo que é uma experiência dura para os pais, difícil dos pais colocar em prática, porque eu já tive que fazer isso, sabendo que isso é bíblico, eu já tive que fazer isso, chegar aos meus filhos e pedir perdão a eles por erros cometidos, erros terríveis, que afetaram eles, afetaram a Clícia, reuni-los, chamá-los e pedir perdão a eles por erros cometidos. E os pais, nós principalmente homens, temos muita dificuldade, com o nosso machismo, nós estamos certos, eu sustento a casa, todo mundo tem que me obedecer, mas esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico, o pai, a mãe, tem que aprender, precisa pedir perdão aos filhos, admitir o seu erro. Quando sabemos que erramos, admitir o seu... Meu irmão, quando você faz isso, você está ensinando para os seus filhos sobre perdão, em eles perdoarem você, em eles receberem perdão, quando tiverem que pedir perdão também. Então, é um ensino dentro de casa. Então, isso é uma demonstração de espiritualidade, uma demonstração de maturidade, porque nós temos experiência de vida e sabemos que isso faz bem para a nossa casa, para a nossa família. Quando admitimos erros, nós abrimos canais de comunicação entre os filhos. Abrimos canais. Eles pensam, poxa, meu pai errou, minha mãe errou, eles são
gente como eu, também errei, ele veio me pedir perdão. Isso traz maturidade ao nosso filho, à nossa filha, dá a eles uma nova visão do que é família, do que é viver nesta vida aqui nesse mundo. E eu quero terminar, irmãos, quero terminar, porque infelizmente, com a ilustração de duas famílias da Bíblia. Lá no livro de 1 Samuel, mais uns 7 minutos da sua atenção, para tentar amarrar, para tentar fechar o que falamos hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nós encontramos a história da família do sacerdote Eli. 1 Samuel 2. E o sacerdote Eli tinha 2 filhos que o ajudavam na ministração no templo. E o texto diz, 1 Samuel 17 e 18, que o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Fizeram lá da hora do sacrifício de animais uma bagunça, queriam comer as melhores partes das carnes e transformaram ali a hora do sacrifício numa grande bagunça dentro do templo. Verso 18 diz que Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Menino ainda, Samuel observa tudo aquilo que os filhos do sacerdote Eli faziam de errado. Para você lembrar, para você estudar o fim que essa família teve, você pode continuar lendo aí 1 Samuel capítulo 2. Agora, vamos para o capítulo 8. Eu li lá a propósito, verso 18, Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor. Ainda menino, Samuel. Aí nós chegamos no capítulo 8 de 1 Samuel. Vamos ler de 1 a 3. Vira as páginas aí. Capítulo 8 de 1 Samuel. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitando suborno e pervertiam a justiça. Que coisa triste, irmãos. Os filhos do sacerdote Eli, maldosos, profanando o culto. Os filhos de Samuel, gananciosos, aceitando suborno, não faziam justiça como juízes. E foram então uma grande vergonha para Samuel, ao ponto de que os líderes, verso 4, diz: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá, e disseram: tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Ou seja, é um outro ponto, mas só a vergonha desse pai em ter sido chamado agora pelas autoridades e ser advertido por causa dos filhos. Meus irmãos, estou lembrando aqui também o primeiro assassinato, né, ocorreu dentro de uma família, Caim, Abel, e agora essas histórias aqui dentro da casa de Deus, homens envolvidos com a obra de Deus, sacerdotes. Meus irmãos, isso está registrado na Bíblia para nós lembrarmos que todos nós estamos sujeitos às setas inflamadas do diabo contra nós, contra nossos filhos. Ninguém escapa da ousadia
de Satanás para destruir a família. Lidavam com as coisas sagradas, com o templo, juízes, nomeados pelo Pai, o homem santo, mas estão agora aceitando suborno, estão agora decidindo erradamente para o lado que pagasse mais. Filhos do sacerdote Samuel, filhos do sacerdote Eli. Meus irmãos, que situação, que dificuldade. Repito então, estou citando esses exemplos para mostrar que nenhuma família está blindada contra os ataques de Satanás se nós não estivermos na presença de Deus. Ou seja, quanto nós precisamos da misericórdia de Deus. E mais, irmãos, essa história dessas duas famílias me ensinam que é muito perigoso a gente cuidar dos outros, não é? E não da nossa família. Eu imagino quantas pessoas o sacerdote Eli atendia por dia. Samuel, inclusive, tinha 2 postos lá de trabalho como sacerdote e tinha que viajar de uma cidade para outra. Era muito trabalho, cuidando dos outros, ministrando aos outros e descuidando dentro da sua própria casa. Onde você tem ministrado, meu irmão? Onde você tem investido? Às vezes você está dando o seu sangue para que a sua companhia ganhe mais dinheiro, para que o seu patrão fique mais rico. Você está investindo. Onde você está investindo? Suas energias, seu tempo, a sua inteligência. Aonde você está investindo? Esses 2 homens, essas 2 casas, cuidavam dos outros e não cuidavam da sua própria casa. E até hoje, quantos problemas na igreja, crentes mesmo, que a ênfase da sua vida é lá fora, é conquistas, é uma conta do banco mais alta, é mais um carro, é mais um apartamento, investindo alto suas energias e sua inteligência e descuidando da família. Então, outro detalhe que me chama a atenção é o perigo de nós nos conformarmos, irmãos, com o pecado dos nossos filhos. Isso é algo muito, muito sério e que isso não agrada a Deus. Essa menina não tem mais jeito, esse menino sempre foi assim, é na balada, é na maconha, é na bebida. Tudo bem, ele que viva a vida dele, ela viva a vida dela, vá para onde quiser, viva do jeito que ela quiser. Irmãos, se nós temos realmente uma experiência com Jesus, crentes em Jesus, sabemos da realidade de céu e de inferno, a questão espiritual, a questão do pecado na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, deve nos incomodar. Deve nos incomodar. Então não podemos nos conformar que isso é normal, que é assim que a vida funciona. Lá fora pode ser, para quem não tem o nosso Deus, pode ser o normal, mas para quem tem o Deus verdadeiro, quem tem o Deus que nós temos, não é o normal. Não é o normal. E eu, voltando à casa do sacerdote Eli, quando eles recebem a notícia que os filhos morreram na batalha, o sacerdote Eli cai, quebra o pescoço, morre. A nora estava grávida, dá à luz naquele momento com a morte do marido, do cunhado, e o pai não suporta a dor daquele momento, cai, morre, e quando nasce a criança, apesar da moça ter morrido, da nora de Eli ter morrido, a criança nasce. E eu acho muito interessante, isso aqui dá uma outra mensagem, mas eu só vou lançar
para os irmãos gravarem no coração e ficarem pensando que quando a criança nasce, a criança sobrevive, colocam o nome na criança de Icabode, que significa a glória, a presença do Senhor foi embora da nossa casa. A presença, glória é isso. Glória na palavra é isso. A glória de Deus é a presença de Deus. A glória do Senhor foi embora. A glória do Senhor, a presença do Senhor tinha ido embora da casa do sacerdote Eli. Podemos dizer o mesmo da casa do sacerdote Samuel. Meus irmãos, precisamos levantar, iniciar. Isso é tarefa para toda segunda-feira, até a outra segunda-feira, e na outra segunda-feira de novo, uma cruzada pela salvação da nossa família, dos nossos filhos. Isso é uma guerra espiritual que nós estamos envolvidos. E nós que sabemos que o inferno é uma realidade, e não queremos que os nossos queridos possam ir para lá, mas que tenham conhecimento de Jesus como Salvador, eles possam ser resgatados, viverem uma vida abundante aqui, na presença do Senhor aqui, e na eternidade habitar nos céus com Deus. Uma cruzada em oração em favor das nossas famílias. Eu queria dizer mais uma coisa aqui para terminar, irmão. Não adianta, meu irmão, estou vendo aí nos nossos grupos e tudo mais, não adianta você estar pedindo oração pelos seus filhos, pela filha, pelo filho que está... E fazemos muitos pedidos de oração pelos nossos filhos. Isso é bom, é legal, é muito bom fazer isso. Igreja é isso, comunidade de Deus é isso. Pedimos que os outros orem por nós, pelos nossos filhos. Mas, meus irmãos, eu aprendi, tenho visto durante esses 40 anos de ministério, que as pessoas até oram por nós, pela nossa família. Oram, eu acredito, oram muito. Mas nada, irmãos, nada é mais importante do que você orar em favor dos seus filhos. Você ser intercessor. Não esperar que o resultado das orações dos outros, mas você, não importando a idade que seu filho tenha, ele pode já estar casado, ele já pode ter te dado netos, pai, te dado netos, mãe, mas está frio, você não tem nem certeza da salvação dele, ou ele nem é salvo. Ainda há esperança quando nós dobramos os joelhos e molhamos a fronha do nosso travesseiro com lágrimas, pedindo pela salvação dos nossos filhos, dos nossos netos. Sim, irmãos, não estamos isentos, não temos aí uma capa de proteção, não estamos blindados contra as ações infames de Satanás contra nós, contra nossas famílias. Você precisa levantar um clamor a Deus, você precisa ter a sua experiência com Deus de oração em favor da sua família. Quem sabe tudo isso que eu falei agora, você não tenha problemas em nenhuma destas áreas, nenhuma. Você ama seus filhos, você não faz comparação entre seus filhos, não. Você dialoga com seus filhos, você disciplina de forma sábia os seus filhos, você é exemplo dentro da sua casa, você cumpre todos esses requisitos, você, enfim, não tem provocado a ira aos seus filhos. Graças a Deus por isso. Louvamos a Deus por sua família, por sua vida como pai, como mãe. Graças a Deus por isso. Agora você, quem sabe, que tem percebido e notou nessa manhã, Deus falou o seu coração e tem provocado a ira nos seus filhos. E isso tem trazido tragédia para a sua casa, e é uma tragédia que se perpetua.
porque filhos sempre serão filhos, se perpetua. Então, meu irmão, vamos lembrar que a gente pode sempre melhorar, e a graça de Deus está à nossa disposição para nos levantar, nos ajudar a não provocarmos a ira a nossos filhos, pelo contrário, amá-los e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Abaixe a sua cabeça um instante, vamos orar um pouco antes de nos despedirmos nessa manhã. Fale com Deus aquilo que está no mais profundo do seu coração agora. Coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus, seja qual for a situação na sua casa, seja qual for a situação na sua família. Coloca para Deus, coloca diante de Deus. Vamos pedir misericórdia. Vamos pedir ajuda. Que essa palavra também hoje possa ajudar você a ajudar outras pessoas na criação de filhos. Possa ser também uma palavra de orientação para você. Peça que o Espírito Santo use a palavra do Senhor na sua vida para ministrar a outros. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e maravilhosa comunhão do Espírito Santo de Deus seja em nossa casa, estejam em nossas famílias, em nossos filhos, em toda a nossa geração, para todos